Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um Histocast, o podcast da história. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as revoltas coloniais que aconteceram durante o Brasil pré-colonial, nos séculos 17 e 18. Mas hoje nós vamos focar apenas nas nativistas, que se baseavam em revoltas com caráter regional, que contestavam aspectos da política metropolitana, diferente das emancipacionistas, que eram revoltas com caráter separatista. Mas essas nós deixamos para outro dia. Vamos voltar para o nosso foco de hoje, começando pela revolta de Beckman, que aconteceu no estado do Maranhão no século 17. O estado passava por um desabastecimento de gêneros alimentícios, manufaturados e escravos. E para tentar resolver o problema, a coroa criou então a Companhia Geral de Comércio do Maranhão. Mas com ela veio diversos problemas. Entre eles, a companhia impôs uma política de preços que prejudicava os colonos e os produtos, e escravos que chegavam à região eram insuficientes. E foi em 1684 que a revolta se explodiu, liderada pelos irmãos Beckman, e é daí que vem o nome, Revolta de Beckman. Os rebeldes tomaram um depósito, aboliram o monopólio da companhia e formaram um governo provisório. Mas a coroa, descontente com o ato, negociou com os sublevados e determinou o fim do monopólio da companhia, nomeou um novo governador para o estado, prendeu os líderes e, em 1685, executou Manuel Beckman. E, novamente, os monopólios e taxas que tinham sido abolidos foram restabelecidos. E agora, eu chamo aqui minha amiga Maria Eduarda para explicar para vocês a segunda revolta colonial. E aí, gente, prazer estar aqui com a minha amiga Juliana. Mas sem delongas, hoje falaremos um pouco sobre a Guerra dos Mascates. E o que foi isso? Você deve estar se perguntando. Porém, não se preocupe, hoje te ajudarei a entender o que e por que aconteceu essa guerra. Bom, a origem teve como causa a grande rivalidade entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife. Sendo esses, contavam com o apoio do governador Sebastião de Castro Calda. Essa guerra, como a revolta de Beckman, teve caráter nativista. E vamos nos aprofundar um pouquinho nesse assunto. O que iniciou de fato foi Olinda não aceitar a autonomia de Recife e, em 1710, invadiu a cidade vizinha, desencadeando a Guerra dos Mascates. Essa invasão foi bem sucedida e os olindenses conseguiram dominar as cidades. Porém, a reação militar de Recife, que teve o apoio das outras capitanias, conseguiu desfazer as conquistas dos invasores, e os principais motivos para a guerra foram a crise econômica na cidade de Olinda, disputa de Olinda e Recife pelo poder político em Pernambuco. Com o fim da guerra, em 1711, os revoltosos foram presos e Recife foi elevada à condição de sede administrativa da capitania de Pernambuco no ano seguinte. Alguns participantes da Guerra dos Mascates foram anistiados e os fazendeiros tiveram o perdão das dívidas adquiridas. Essa reconciliação foi feita para evitar outro conflito na região. E os comerciantes portugueses foram favorecidos com a decisão da coroa portuguesa em estabelecer Recife como a cidade e a capital de Pernambuco. Não te falei que ia te explicar direitinho? Bom, agora eu passo a bola para vocês, Adora. Bom dia, turma! Bora falar sobre a terceira e última revolta nativista do dia? A Revolta de Vila Rica, que aconteceu no ano de 1719, quando a coroa decretou a instalação das casas de fundição na área mineradora. Fizeram isso para ampliar o controle sobre as atividades nas minas e a cobrança do quinto, para evitar o contrabando. Essas novas leis fizeram os colonos se rebelarem e, liderados por Felipe dos Santos, os rebeldes publicaram um documento no qual denunciavam a corrupção da coroa e exigiam que fechassem as casas de fundição. O governador da capitania acabou com o movimento e condenou Felipe dos Santos à morte e prenderam os rebeldes. E finalizamos mais um Histocast. Espero que você tenha entendido tudo de nossa aula e espero vocês na semana que vem para mais um podcast da história.